Bom dia, tarde, noite, madrugada, pessoal, a depender do horário que você estiver assistindo. Primeiro Selmocast 2022, aqui com o Ian Maldonado, que infelizmente está com um pequeno problema de webcam, né, de câmera, a imagem dele não vai estar disponível, mas a gente vai ouvir o que ele tem para nos contar, para nos falar mesmo assim. E é um prazer, Ian, estar com você aqui, irmão. Obrigado. Pô, eu que agradeço, Selmo. Valeu pelo convite aí, é um prazer. Para começar, você tem o Aurora Prime, né, o seu streaming. O Aurora Prime, pergunta básica, você lançou ele para ter um lugar para colocar o seu documentário, Lockdown? Principalmente, né? Quando eu logo assim que eu pensei já em começar a rodar o documentário, eu já imaginei que poderia ter problemas ali com o YouTube e tudo mais, até veiculação mesmo ali em salas de cinema, né? Até cheguei a cogitar e fazer o pré-lançamento numa sala. Mas aí depois acabei adiando a ideia e acabou ficando só para internet mesmo por enquanto. O próximo, sim, aí eu vou fazer um lançamento decente, né, devido. Mas esse daí, por enquanto, eu imaginei em fazer, eu pensei em fazer a plataforma justamente por isso, né? Até depois acabei tendo problemas de fato com o YouTube. E até eu dei uma entrevista para a Cristina Gramel falando sobre o ocorrido, que foi o seguinte: eu coloquei o documentário ali como não listado, né, para mostrar ali para os entrevistados, enfim, para ver se estava tudo nos conformes, né? E ocorre que em menos de 5 horas ali de vídeo, mesmo como não listado, foi derrubado do YouTube. Eu até pensei que poderia ter sido por conta de, sei lá, reclamações de direitos autorais ou algo do tipo, porque tem bastante imagem ali de TV, né, e reportagens. Mas não, para minha surpresa, na verdade, apareceu ali que eu estava disseminando informações médicas incorretas, né, sendo que no documentário, surpreendentemente, só tem médicos falando. Então, o YouTube aparentemente conhece mais de medicina do que, né, os próprios médicos. Que os próprios médicos. E aí eu pensei em criar a Aurora justamente para criar um espaço para pessoas assim como eu, né, que produzem filmes independentes e tudo mais, e que não tem ali espaço até em festivais e tudo mais. E também tem bastante filme clássico, documentários clássicos, né? E agora a gente está começando a adquirir direito de algumas coisas um pouco mais novas também, para poder colocar na plataforma. Além do seu documentário, tem outros documentários independentes, alguém que você deu uma força, então, para estar ali na Aurora? Sim, tem um documentário muito bom, inclusive, do Lucas eu acredito que fale Monachese o nome dele, que chama Igrejas e Pandemia, né? Que é tratando especificamente sobre o ponto de vista ali da igreja em relação ao lockdown e tudo mais. Tem também o documentário até do nosso amigo aí do Twitter, o Black Dog, né? Ucranização, a versão completa que ele não pôde colocar no YouTube, né? E tem alguns filmes também independentes do Otávio Caruso, que também é amigo meu, é um cineasta lá do Rio de Janeiro. Tem alguns curtas dele lá, bem bacanas também. Rio é aqui onde eu moro, então deve ser aqui perto que ele está também. E deixa eu perguntar uma coisa, para quem nunca viu o Lockdown, o seu documentário Lockdown, não faz ideia do que seja, você pode dar uma pequena sinopse, assim, um pequeno comentário sobre do que ele fala? Bom, assim que eu comecei a notar, né, o discurso que estava se vizinhando aí a respeito da pandemia, eu já imaginei o que pudesse vir, né, e comecei a rodar logo que começaram os lockdowns. Né, eu moro em São Paulo, então eu comecei a filmar bastante coisa nas ruas daqui, em março de 2020 ainda, né. Acabei finalizando o filme só em setembro, outubro ali de 2021, né? Então foi 1 ano e 8 meses aí, quase 9 meses quase 1 ano e 9 meses de trabalho, entre pesquisa, entrevistas e tudo mais. E aí a gente acabou entrevistando, né, o médico Alessandro Loyola,
o Flávio Morgensen também, que é um grande amigo meu, a virologista chinesa, né, que trabalhou no laboratório H5 de referência mundial da OMS para estudos em coronavírus, né, que é a Li Menyan, também trabalhou na Universidade de Hong Kong, direto ali com o Malik Peiris e com o Liu Pun, que eram os supervisores dela, né, e que, na verdade, são conselheiros para doenças emergentes ali na OMS, então ela tem muita informação. E acabou tendo que fugir ali para os Estados Unidos, né, onde ela vive hoje, mas muita coisa esquisita, inclusive, aconteceu com ela desde que finalizamos o documentário, né. E também a doutora Stella Immanuel, que viralizou na época com aquele vídeo, né, na frente ali, não lembro se era na Casa Branca, mas eles fizeram uma coletiva ali com vários médicos ali do Frontline Doctors, né, falando a respeito do tratamento precoce e tudo mais. Então foi bem bacana, assim, e também o Ryan Hartwig, que foi um insider ali do Facebook, né, ele trabalhou no Facebook, lá nos Estados Unidos, e ele foi o responsável por começar as denúncias ali contra o Mark Zuckerberg pro Senado americano, né, que acabou, inclusive, rendendo ali aquela audiência. Isso, o Big Tech Hearing, que aí foram lá os CEOs, né, do Google, do Facebook, do Twitter, né, todos eles ali. E começou essa denúncia a partir de um vídeo do Project Veritas, né, também ali que participa o Mário Balaban, né, que também é amigo meu, e cedeu ali algumas imagens também do Project Veritas pra gente colocar no documentário, gentilmente. Então, pô, foi assim, uma experiência bem abrangente, né? Foi. Tem vários pontos de vista ali, e, né, porra, do cara que estava dentro do Facebook, sabe como funciona a plataforma, até a médica que saiu lá, né, da OMS, tinha contato com o pessoal, sabia o que estava acontecendo na época, até como começaram ali os primeiros lampejos ali, né, a respeito do tratamento, que poderia ser parecido com o que foi o SARS-CoV-1 lá no passado. Então tem bastante informação ali, inclusive para tentar desmistificar um pouco esse negócio, né, de negacionista e tudo mais, teórico da conspiração. Eu fiz questão de colocar praticamente todos os documentos possíveis e imagináveis assim no documentário. Então muita gente, inclusive, me falou, pô, tem que assistir com calma mesmo o negócio, porque é denso, tem muita informação ali, e se você piscar, você perde uma informação, porque é difícil, inclusive, e foi a minha maior dificuldade, né, tentar concatenar tudo o que está acontecendo, não só a partir da pandemia, mas um pouquinho antes também, em 2 horas de filme, né, tem 1h52. Então é complicado, né. Acaba ficando um espaço pequeno, eu imagino que você teve que cortar muita coisa para caber, né? Infelizmente sim. E até eu falo com um amigo meu, o Daniel, às vezes a gente está conversando a respeito desses problemas todos, né? E eu falo, pô, bicho, não sei se é uma impressão minha só, mas quando às vezes eu tô tentando, né, explicar hoje, né, o cenário atual para alguém que está completamente alheio ao que está acontecendo, conforme eu vou falando, é tanta coisa que eu começo a pensar que eu tô louco mesmo, né? Então a gente tem que tomar cuidado, assim, como vai colocar a informação de modo que faça sentido ali, né? Porque é muita coisa mesmo. Você vê agora mesmo, já saiu coisa nova do Fauci também, lá do DARPA, né? Então, é uma história aí que ainda vai rolar por algum tempo. Eu vi o Fauci, acho que ele foi desmentido, desmascarado, alguma coisa do tipo. O que sobrou do lockdown, que não entrou no lockdown, você consegue estimar quantos minutos são? Se dá 1 hora, se daria para fazer uma continuação, um apêndice ou qualquer coisa, um extras, qualquer coisa assim, do material que sobrou? Eu penso futuramente talvez colocar todas as entrevistas completas, né, que a gente ainda não teve esse trabalho de mexer especificamente em cada entrevista ali para deixar bem formatado e tudo mais para poder disponibilizar isso daí para o pessoal, mas talvez colocar as entrevistas completas também lá na plataforma. Ou de repente assim, um apêndice, né, uma continuação seria possível, mas o grande problema é que nunca vai ser
suficiente para cobrir todas as informações a respeito da pandemia, porque tem muita coisa mesmo, né? Desde a inflação de alguns números em alguns lugares, até, enfim, todo o problema ali, né, com o tratamento, toda a disseminação de propaganda mesmo que foi feita em cima disso, contra, né, o tratamento, inclusive de grandes publicações. Daria para fazer um documentário inteiro, por exemplo, só sobre a questão ali do Lancet, né? O que aconteceu ali logo no início, com aquele estudo mirabolante, em menos de 2 meses, com 96 mil pacientes de todos os continentes em centenas de hospitais, o que é algo inimaginável, assim, impossível. Eles até chegaram a se retratar, né, do estudo, mas o dano já estava feito, o estrago já tinha sido feito. Então, eles se retrataram, mas a mídia em nenhum momento deu ênfase, né, para essa informação, como tinha dado anteriormente ao fato de que supostamente não funcionaria nenhum desses tratamentos. A retratação de qualquer coisa nunca tem o mesmo alcance que a publicação original, ou a declaração original de quem quer que seja, né? Exatamente. Quando a gente era menor, o Globo, esses jornais publicavam uma reportagem de capa e a errata vinha no cantinho da edição seguinte, que você mal via. E as pessoas falam hoje, né, tanto em fake news e tudo mais, só que a gente tem que lembrar que na própria televisão brasileira já teve vários absurdos, né? Teve escola base, né? E fora todo o sensacionalismo, né? Porra, você lembra do programa do Gugu mesmo? Foi a menina que chorava cristais e coisa do tipo. Então, como você vai levar a sério? Entrevista com o PCC fake, né? Umas coisas assim grotescas que só a televisão brasileira mesmo proporciona. Então, pô, como que você vai acreditar nesses veículos, né? É lógico. Aí o pessoal fala, não, mas então eu vou me informar por jornais independentes que também tem um viés, porque esse negócio de imparcialidade da mídia eu não acredito também. Claro que todo mundo vai imprimir ali o seu pensamento ali no que está escrevendo. Agora, a forma mais fácil e correta de você ir atrás de informação é você ir atrás de fonte primária, né? E as pessoas esquecem disso. Só que dá trabalho, né? Então, quando você vê Ian Maldonado disse, você tem que ir na declaração, tá? Ele falou, então cadê o vídeo? Exatamente. Cadê a reportagem e tal? É isso que as pessoas têm que ir atrás, e não porque eu já vi muita gente falando, rindo de uma coisa ou zoando uma coisa que ela não tem certeza se foi dita, ela criou na cabeça dela, ou ela ouviu falar. Aí é igual mesmo o caso que teve na CPI mesmo, né? Essa agora? Se não me engano. Isso, da CPI da Covid, em que distorceram completamente o que o senador tinha dito, falando que ele disse que, na verdade, a Mia Khalifa tinha participado e é mentira, ele em nenhum momento mencionou o nome da Mia Khalifa, ele falou que uma atriz pornô participou ali do negócio da Lancet, né? Quer dizer, não tem credibilidade alguma isso, porque tinha se não me engano, uma socióloga e uma atriz, né, de conteúdo adulto, né, na internet, OnlyFans, essas coisas todas que apareceram agora, por trás daqueles estudos lá da Surge Sphere, né, aquela empresa, inclusive, bem suspeita que participou ali, que reuniu aquele material todo que foi publicado na Lancet, desses 96 mil pacientes que eu mencionei anteriormente. Então, ele em nenhum momento falou que era a Mia Khalifa, e isso daí acabou caindo até... Virou piada, chegou na piada. Exatamente, no mundo inteiro acabou viralizando isso, até chegar na própria Mia Khalifa. Falou, gente, eu nunca participei de estudo nenhum, não sei o quê. O negócio virou piada, mas não teve nada a ver disso daí. Deixa eu perguntar uma coisa agora. Você está planejando um segundo documentário já? E se você tiver, qual é esse documentário? Do que ele vai tratar? O que você pode falar dele? Então, documentário longa, eu ainda não tenho nada em vista, assim, mas provavelmente esse ano ainda deve sair alguma coisa, né? Eu quero também fazer ficção em breve, mesmo que seja curta por enquanto, né? Porque, enfim, por conta de recurso mesmo, que é difícil aqui no Brasil. E agora
tem um curta documentário que, na verdade, é um documentário um pouco diferente. É quase como uma reportagem, né? Que a gente está fazendo agora. Quase como aqueles programas do History, né? Que são matérias ali sem entrevistas, né? São só documentos e tudo mais. Eu estou fazendo, inclusive, com o Felipe Trielli, né? Da Panela também. E o pessoal lá do Instituto Montese. Que é a respeito do Partido Comunista Chinês, né? Só que ainda não dá para falar muito, assim, sobre realmente... Não, mas você já disse a temática e tal. Sim. Então... E o Felipe vai fazer a trilha? Isso, o Felipe vai fazer a trilha, eles estão fazendo lá toda a locução, então tá sendo um trabalho legal, assim, de fazer também. A Panela é um ambiente que eu acho muito legal, gostei muito quando eu estive lá. Eu gosto demais deles. Todos eles são gente boa. E então, mas esse de ficção que você quer fazer, você já tem um tema na sua cabeça? Eu quero fazer uma ficção sobre, sei lá, pandemia de novo, ou uma coisa nada a ver com pandemia. Você tem uma ideia já pronta? Eu tenho muita coisa escrita aqui, ideia que vai surgindo, eu vou anotando, né? Mas falar assim, não, eu já tenho um projeto para isso, seria mentira, né? Não tenho ainda algo assim, eu tenho um roteiro pronto e tal, não tenho. Mas eu tenho, né, linhas, assim, eu tenho... E umas ideias já. Algumas ideias escritas, tem alguma coisa, um deles, né? Tem alguma coisa a ver com pandemia e tudo isso que a gente está vivendo hoje, né? De propaganda, de imprensa e tudo mais. Mas sem tocar especificamente no tema, né, da Covid ou qualquer coisa do tipo. Um negócio mais... Ficaria mais entre linhas ali, né? Mas eu acho que a forma narrativa que você tem, né, para passar uma mensagem mesmo para as pessoas, até mais importante do que documentário é ficção, e as pessoas esquecem isso um pouco aqui no Brasil, né? Então, quando você pensa em um bandido cubano que vai para os Estados Unidos ali na época do Jimmy Carter, você lembra automaticamente de Scarface, né? Com o Al Pacino e tudo mais. Então é uma forma muito mais simples de você trabalhar com o imaginário mesmo, né, da pessoa. O documentário é um pouco mais duro, assim, né? Então, e nem todo mundo tem paciência para assistir documentário. Mas, assim, eu nunca na minha vida quero parar de fazer documentário, porque é um negócio que eu adoro mesmo. Mas ficção é um sonho, assim, que eu tenho de fazer também. Espero que em breve. Você falou que não leva muita fé nesse papo de imparcialidade. O documentário, ele nunca vai ser imparcial, né? Qualquer documentário que você fizer, ele sempre está defendendo um ponto de vista, ou dá para fazer alguma coisa meio que tentando mostrar os dois lados? Então, até dá, mas eu acho que, enfim, por exemplo, tem um documentário no HBO Max, se eu não me engano, que chama The Anti-Vax Theory, alguma coisa do tipo, que é só tratando sobre o pessoal que é anti-vacina e tudo mais. Só que o negócio, assim, ele tenta até colocar o outro ponto de vista, mas é extremamente desonesto, porque sempre coloca uma pessoa mais caricata do outro lado, ou então, né, em tom ali, algum tom jocoso, trata com aquele pessoal. Então, mesmo que a pessoa tente ser imparcial em algum momento, não tem como. Você vai ter a sua personalidade impressa naquilo ali, né? Vai ter a sua cabeça ali no trabalho. Então, eu não acredito muito nisso. Assim como na imprensa, né? Então, a pessoa assiste lá a Fox News, que também nem é tão de direita assim, né, lá nos Estados Unidos, hoje em dia, e você não pode acreditar também em tudo que a Fox News fala, ou tudo que a Jovem Pan fala, você tem que ir atrás também. Então, não tem como você ficar dependendo disso se você quiser realmente se aprofundar em algum tema, né, entender de fato como que algum evento aconteceu. Até o Olavo de Carvalho mesmo, recentemente, ele escreveu um negócio que falei, é verdade, né? Nunca tinha pensado por esse lado. É costume, né, da gente dizer que a história é a versão dos vencedores, né? Mas, na verdade, a história é a arma dos mentirosos, a arma dos perdedores, né? Então, a gente vê como que os caras sabotam a própria história, até mesmo aqui no Brasil, enfim, contando várias coisas que, né, é interpretação pura deles ali. Então, é a arma justamente dos perdedores também. É aquilo, né? Você me bateu, então você vai ver o que eu vou contar para todo mundo. Mais ou menos isso. Exatamente. Que é como eu vejo o 64.
até por culpa dos militares, né, do meu ponto de vista. Eu falo isso, meu pai era militar, meu pai era da Marinha, então ele tinha um pouco desse ponto de vista, né? Então a gente aqui em casa tem meio que essa visão. E, então é isso. Quem quiser assinar, o Aurora Prime tem plano mensal, trimestral e anual, né? Isso. Você tem um teste grátis aqui por 7 dias. Tem o lockdown para quem vai assistir. Aqui tem também Fausto, que é uma história clássica, né? Eu preciso ler até. Scott da Antártida. As Conexões da KGB, eu suponho que seja outro documentário, não? Isso, é um documentário dos anos 80, muito bom. E tem um filme do Hitchcock aqui, né? Isso. Hoje no catálogo tem, em média ali, uns 100 filmes. Então tem bastante coisa lá. Isso daí que aparece na página principal é só um tira-gosto, né, pro pessoal, para ter uma noção do que tem ali dentro. E aí, se quiser ver o que tem no catálogo, é só assinar lá por 7 dias, cancelar antes dos 7 dias, não vai ter nenhuma cobrança. E se também quiser cancelar depois, falar, não quero, não gostei, eu devolvo o dinheiro, estorno lá, sem problema nenhum, a gente conversa aqui com o pessoal, estorna. Então não tem crise. Tem Chaplin aqui. É difícil conseguir título para uma plataforma de streaming? Então, primeiro, esses filmes que hoje estão na plataforma, né, tirando aqueles independentes que a gente conversa mesmo com quem produziu, é um trabalho, assim, hercúleo mesmo de pesquisa, porque você tem que ver o que deu problema ali atrás, né, no passado, no copyright noticing, né, que eles falam que, às vezes, algum filme, sei lá, dos anos 80, que teoricamente não teria caído ainda em domínio público, ele teve um erro ali na hora de notificar os direitos autorais, e aí ele acabou caindo em domínio público por acaso, né? Então tem que ir pesquisando bastante isso, e tem as leis também, né, de cada país, que você tem que dar uma olhada sempre. E agora, como eu falei, né, a gente está numa plataforma lá é um marketing de conteúdo, né, é um mercado de conteúdo, melhor dizendo, e você entra em contato direto com as distribuidoras, né? Então fica um pouco mais fácil de adquirir conteúdo mais novo, assim, também. Então, e também tem bastante coisa independente ali, legal e tal. Cheguei a conversar com o pessoal do Unplanned, né? Que conta a história da Abby Johnson, que hoje virou uma das maiores ativistas pró-vida lá nos Estados Unidos também, para poder colocar lá na plataforma. Então, agora, esse ano aí a gente já vai resolver todas essas questões aí para colocar bastante coisa nova no catálogo. Esse mês ainda deve entrar já pelo menos uns 15 filmes por aí, incluindo os 2 primeiros do Mazzaropi, né, que a gente está tentando fazer um trabalho de recuperação aqui das imagens, porque os primeiros filmes do Mazzaropi, como antigamente eles armazenavam, né, na Biblioteca Nacional, Cinemateca e tudo mais, por DVDs e etc., e geralmente você encontra imagens ali de box, né, de DVDs ali com todos os trabalhos daquela pessoa, não tem uma imagem tão legal, né, porque é uma imagem de DVD, fica compactada e tudo mais, ainda mais, né, julgando todo o maquinário ali da época. Então a gente estava tentando fazer um trabalho de recuperação aí com algumas ferramentas aí tanto de color grading, né, que eu trabalho bastante também, como também algumas ferramentas de inteligência artificial para tentar recuperar algumas coisas, porque não tem como fazer um trabalho, por exemplo, como o do Drácula, né, de 1931, com o Bela Lugosi, que está na plataforma, inclusive, que hoje em dia você consegue encontrar em 4K, porque os caras que fizeram a recuperação, eles, na verdade, eles têm acesso ao rolo, né? Então eles recuperam frame a frame aquilo ali. E se tratando de material digital, você não tem essa possibilidade. Então você tem que utilizar ali todas as ferramentas, né, possíveis ali. É um material de segunda mão, né? De segunda mão. Então você tem que fazer o máximo ali que você conseguir para extrair o melhor daquele material, né? E se eu te falar assim, eu quero ver o filme daquela franquia tal. Hoje em dia você tem muito setorizado, né? O HBO Max tem determinados títulos que você não vai achar na Netflix nem na Amazon. Isso dificulta muito para você também, né?
Sim, tem muitos filmes, na verdade, que eles adquirem o direito reservado, né? O direito individual ali. Então, só uma plataforma pode transmitir aquilo, tem o direito sobre a transmissão daquilo. Agora, tem filme, por exemplo, que você encontra na Netflix e na Amazon, por exemplo, ou na Netflix e no HBO, né? Porque eles pagam um pouco mais barato por aquele título, mas eles têm o direito de transmitir, mas não têm o direito exclusivo, né? Então, tem alguns casos disso. Aí você até consegue pegar os mesmos filmes, mas se tratando de títulos, né, blockbusters, por exemplo, mais recentes, sei lá, vou adquirir direito ali de um filme dos Vingadores para colocar na plataforma, que Não eu tem não como. gosto. Que eu, inclusive, tenho horror aos filmes da Marvel, os filmes atuais aí da Disney. Mas é um negócio que, assim, para você ter o direito disso por um ano é coisa de $500 mil, entendeu? Então é completamente inviável, né? Ainda mais na nossa realidade aqui. Completamente inviável. Agora tem filme, por exemplo, do Bruce Lee, né? A Conexão Dragão e tudo mais, que você consegue ali por R$10 mil por ano, entendeu? Então já é um negócio muito mais palpável ali para consumir. Mas mesmo assim não é um negócio barato, né? Não, imagino que não. Tá certo. Era isso que eu queria saber da Aurora. Deixa eu entrar agora no principal do Selmocast. Você já viu algumas entrevistas, né? Espero que você tenha gostado. Como é que como é que a leitura entrou na sua vida? Não entendi, perdão. Como é que a leitura entrou na sua vida? Você foi criado num ambiente que seus pais liam muito? Você teve exemplo? Como é que foi isso? Eles leem bastante. E acabou que, assim, é quase como todo mundo, né? No período da escola ali, eu não me interessava muito pelos livros que a escola entregava, né? E eu não... a partir ali da sexta série, mais ou menos, eu deixei de ser o aluno exemplar que eu era até a quinta série, né? Eu comecei a só fazer kizumba mesmo na sala e, putz, era um tormento, assim, né? Nunca desrespeitei professor e tal, mas eu sempre fiz arte pra caramba, assim. Sim. E só que mesmo assim, os professores gostavam muito de mim porque eu ficava às vezes no fundo da sala ali, mesmo que eu não estivesse fazendo bagunça ou alguma coisa do tipo, eu tava lendo alguma coisa, né? E eu sempre conversava com os professores sobre o que eu tava lendo e tudo mais. Então foi um processo meio natural, assim. Hoje em dia eu tô um pouco mais relaxado em relação à leitura, por conta de tempo mesmo, né? Trabalho e tudo mais. Mas sempre que eu posso, eu tô indo atrás de alguma coisa, assim. Você lia alguma coisa infanto-juvenil, assim, tipo Pedro Bandeira? Ou você já começou pegando um clássico? Como é que foi isso? Então, eu lembro que com uns 12, assim, antes, né, na escola até, quando eu era obrigado a ler algumas coisas, eu li todos aqueles, né, da coleção, caramba, não vou me lembrar o nome agora. Vagalume? Isso, da coleção Vagalume, né, o Mistério dos Cinco Estrelas, Escaravelho do Diabo e tudo mais. E eu até gostava, assim, mas, né, alguns também do Machado, então eu gostava bastante daquilo naquela época, mas mesmo assim eu me atraía por outras coisas, né? E aí eu lembro que com uns 13 anos, mais ou menos, 14 anos, eu comprei eu pedi para meus pais comprarem, né? Obviamente, o Inferno de Dante, né? Obviamente não entendi nada do que estava ali, né? Mas ali foi o meu primeiro contato, assim, que eu falei, putz, isso aqui é demais, né? E aí eu comecei a ir atrás de outros clássicos também, né? Eu gosto bastante do Dostoiévski. Então, foi um processo assim natural. Eu não saberia dizer quando exatamente começou o meu interesse pela leitura ou também pelo cinema. Acho que eu não saberia dizer, assim. Você lembra o que te atraiu no Inferno de Dante? Assim, que você quis que comprassem para você? Então, na verdade, não. Assim, na época eu vi algumas pessoas falando a respeito, né? Mas eu não conhecia nada. Eu tinha 13 anos, então eu não conhecia nada. Foi meio que um burburinho. Meio que um burburinho, assim, eu ouvia umas pessoas na televisão falando sobre aquilo e tal, e eu tive curiosidade. E aí eu fui atrás disso e, putz, aquilo ali é incrível, né? Aí depois eu reli outras vezes e tal, mas faz algum tempo, inclusive, que eu li a última vez, eu preciso reler, né? Porque
Aquilo ali é fantástico mesmo. E aí também, pô, Drácula de Bram Stoker, sempre gostei mais clássico, assim, né? Uhum. O Drácula é uma narrativa bem diferente, né? Bem interessante. Totalmente. É um livro epistolar, né? Então você vai lendo ali as cartas, os diários e tudo mais. E é curioso isso, porque é bem parecido, inclusive, com como foi retratado ali no filme de 92 do Coppola, né? Com o Gary Oldman e tudo mais. Eles fizeram questão de manter isso daí das epístolas, né? Isso é verdade. E você lembra aquela pergunta que eu faço sempre: qual foi o primeiro livro que você olhou? O primeiro livro, acho que foi Inferno de Dante, no seu caso, que você olhou e falou: pô, esse negócio de ler é muito legal, eu preciso ler mais e gostar de mais livros. Olha, lembrar do primeiro, assim, que me chamou a atenção. Talvez o Vidas Secas, que eu li na época da escola, assim, que eu achei legal pra caramba, mas eu não tenho uma memória, assim, porra, o primeiro que eu li que me chamou realmente a atenção. Talvez tenha sido o Inferno de Dante, que eu peguei gosto mesmo, assim, eu falei, pô, eu vou entrar de cabeça nisso, vou começar a ler mais, né? E o Inferno de Dante, ele é poesia. Você nunca teve dificuldade com poesia, de entender o ritmo dos poemas e tal? Ah, demais. No começo, nossa, a primeira vez que eu li, eu não entendi nada daquilo ali. Eu achei, inclusive, muito esquisito ali a forma que estava escrito, mas aquilo ali me chamou a atenção e me deixou encantado, assim, de uma maneira, né? Então, talvez com esses livros, assim, por exemplo, o Retrato de Dorian Gray, né? Eu comprei também a obra completa aqui do Oscar Wilde, do Shakespeare, eu tenho a obra completa aqui também. Tenho... E a obra completa que eu tenho do Shakespeare é aquela versão de Oxford, né? Que tá como foi escrito na época mesmo. Então tem termo ali que hoje em dia você vai procurar até no dicionário de Oxford mesmo, você não encontra. Então tem que ser meio que por, né, dedução ali, mas aquilo ali é demais também. Então, Henry David Thoreau também, tem vários autores assim que eu gosto bastante, né? O Oscar Wilde, eu estou terminando agora um livro, né, que é o Fantasma de Canterville e Outros Contos. Ah, sei. Que é muito legal, inclusive foi uma indicação do nosso amigo Carlos de Freitas. Ah, ele é demais. Ele, para falar de livro, ele é a pessoa perfeita. Mais indicado, né? Mais indicado. E aí ele começou a falar dessa história do Fantasma de Canterville, eu fui atrás, achei muito legal mesmo, muito boa. Eu estou lendo outra indicação dele agora, que é essa daqui, do Ariano Suassuna. Suassuna é outro também que, putz, eu adoro. E eu gosto muito das entrevistas dele, né? Eu falo que ele é o cara de esquerda mais honesto e mais sábio que já teve aqui no Brasil, porque qualquer entrevista que você pegue dele, o cara é um showman, assim, né? Entrevista eu ainda não vi, eu só vi os filmes e agora estou começando com esse livro que eu estou achando muito legal. Acho que ele continua em um outro, que é o Romance de Dom Pantero. Eu vou ler depois. Tem algum personagem que te marcou mais nessa sua caminhada literária? Olha, talvez não sei, olha, pensando bem, eu acho que o personagem mais icônico, assim, que eu mais vou me lembrar mesmo, assim, de livro, é justamente o Idiota, né? Que até fala que, exatamente, que ele tem características ali de Don Quixote e de Jesus Cristo, né? E é uma história simples, só que a densidade que o Dostoiévski coloca para aquilo tudo, né? A profundidade, a percepção que ele tem mesmo sobre a alma humana é um negócio incrível. Então, por mais que seja uma história simples, né? É diferente, por exemplo, de Os Irmãos Karamazov e tudo mais, que são histórias um pouco mais complexas, né? Mas o Idiota, se você for ver, assim, por linhas gerais, é uma história simples, né? Só que como ele consegue transformar aquilo tudo, aquilo ali é demais. E acho que o personagem mais... que tem características que mais me atraem, assim, que
eu acho que foi melhor explorado, talvez, na literatura, assim, que eu conheça, tenha sido ele. O Príncipe Mischkin. Isso. Ele é um... Inclusive dá nome também lá pro início do filme do Tarkovsky, né, O Sacrifício. Eles começam, inclusive, falando sobre o Príncipe Mischkin. Eu não vi esse filme, eu vou dar uma olhada. É muito bom. Quem gosta muito dele é o Josias Teófilo, né? Escreveu até um livro a respeito do Tarkovsky. Não sabia. O Príncipe Mischkin, ele tem características, então, que você gostaria de ter? Assim, ele é em algum momento, de alguma forma, um modelo de comportamento para você, um ideal? Olha, eu não sei. Talvez sim. Talvez a ingenuidade que ele tem em alguns momentos ali, eu acho que é bom, até certo ponto, você ser um pouco ingênuo, assim. Aquele negócio, né, que o pessoal brinca até da Red Pill. Depois que você vê as coisas como elas funcionam mesmo, apesar da vida ser o maior presente que Deus deu pra gente, e, né, o maior milagre do universo, como eu até falei esses dias lá no Twitter, a realidade, assim, o mundo mesmo não é um lugar tão aprazível, né? Então você começa a ver realmente como funciona, então é bom às vezes ter um pouco dessa ingenuidade, assim. Isso é verdade. Tem uma pergunta que eu não posso esquecer, é o seguinte: você gosta muito de cinema e você também tem uma vida literária. Você sente aquela frustração quando vai ver o filme, o livro adaptado na tela? Que eu sinto o tempo todo. Então, eu não tenho tanto problema com isso, sabia? Talvez, assim, claro, tem alguns casos que acabam decepcionando demais, né? Mas, por exemplo, o Iluminado mesmo, né? Do Stephen King, Stephen Hawking, eu já ia falar groselha aqui, do Stephen King, a adaptação dele, né, pelo Kubrick lá em 80, o Kubrick mesmo, ele alterou muita coisa ali para espezinhar mesmo o Stephen King, né? Porque ele começou a reclamar de muita coisa da produção e, porra, o Stanley Kubrick chegou ao ponto ali de alterar até a cor do carro só para irritar o cara, entendeu? Mas a adaptação de cinema também, porra, é um clássico, é um filmaço aquilo ali, é um dos meus filmes favoritos. E é claro, tem ali camadas diferentes, né? Você compara o livro com... Agora, por exemplo, no caso do Laranja Mecânica, também do Kubrick, né? Eu falo bastante do Kubrick porque eu gosto bastante dele. Que é um livro ali do Anthony Burgess, né? Se não me engano. Uma informação essencial para aquele filme foi ocultada, assim, né? Que tem no livro, inclusive, que o Alex DeLarge, né? Do personagem principal ali do Malcolm McDowell, ele faz tudo aquilo ali, todas aquelas atrocidades e crimes e tudo mais, só que ele tem 14 anos no livro. E isso não mostra em nenhum momento no filme, né? Inclusive mostra ele como um sujeito adulto ali. E eu acho que isso tira um pouco, porque justamente acho que a coisa que mais incomoda, por exemplo, até se tratando em filme de terror, né? Que é outro tema, é justamente a corrupção da inocência. Né? É uma das coisas que mais são perturbadoras, assim. E, porra, o Laranja Mecânica é, em si, um filme que deveria ser perturbador, né? É um filme perturbador, porque tem cenas ali até de estupro, né? Tem coisas ali horríveis. Apesar de ser um grande filme, tem umas cenas ali bizarras, assim. Mas eu acho que se eles tratassem pelo ponto de vista justamente que, pô, o Alex, ele teve por conta, né, das circunstâncias atual, daquela situação, né, daquela realidade distópica, ele teve a inocência dele corrompida, eu acho que teria um impacto ainda muito maior, né, o personagem dele. Entendi. É outro que eu preciso ler. Eu estou começando, assim, estou engatinhando ainda, muita coisa. Eu gosto muito de Júlio Verne, de Machado, mas o Laranja também é outra dívida que eu tenho. E no Aurora tem Kubrick, tem alguma coisa do Kubrick já lá? Tem um dos primeiros filmes do Kubrick, que é um filme de guerra. Eu não vou lembrar o nome agora. Eu sou péssimo para nomes. Minha memória é horrível, assim. Mas vou até dar uma olhada aqui. Mas tem um dos primeiros filmes dele, porque na verdade ele tem um curta, né, que ele fez. E depois, acho que o primeiro filme dele é esse daí. É um filme de guerra, inclusive que ele mesmo odeia.
Depois de um tempo ele começou a dizer que ele odiava aquele filme, né? Entendi. Mas já tem ali todas as características do Kubrick, né? Que ele veio desenvolver depois, mais tarde. Mas o Kubrick originalmente é um fotógrafo, né? Então você pode esperar já uma fotografia incrível, assim, do filme. Dos filmes. E tá certo. Então, o personagem que mais te pegou, a princípio, seria o Príncipe Mishkin, do Dostoiévski. Dostoiévski é, então, seu autor favorito, ou, apesar disso, seu autor favorito é outro? Eu acho que eu não tenho, assim, um autor favorito. Tem algumas obras que eu gosto mais de alguns, outros que... E tem algumas coisas um pouco mais bobinhas, assim, também, que me chamam a atenção, né? Porque eu não acredito nisso de, é claro que existe, né? Você tem que ter senso de proporção para tudo, mas literatura boa e literatura má, sabe? Porque a partir da literatura má também, a pessoa pode acabar partindo para uma coisa um pouco mais sofisticada. Então eu acho que é um caminho, assim, sabe? Eu acho que tem público para tudo. Então, por exemplo, um negócio que não é tão bobinho, assim, tem uns contos de terror que são legais, até que é o Edgar Allan Poe mesmo. Tem algumas coisas muito legais ali, né? Que eu gosto bastante também. Agora, até voltando naquilo que você perguntou sobre adaptação, né? Acho que a minha maior decepção, assim, de todas, e isso inclusive também o pessoal do teatro que eu conheço, algumas pessoas, né, que são mais desse meio assim, também reclamam muito, são todas as adaptações do Nelson Rodrigues. Todas as adaptações dele tomaram uma forma completamente distinta daquilo que ele queria imprimir nos livros dele, né? Nos contos e tudo mais. Você pega, por exemplo, A Vida Como Ela É, e você vê todas aquelas histórias ali, você percebe que ele está mostrando, né, a falência humana ali, a corrupção mesmo ali do ser humano, né? Como que a sociedade toda se deteriora a partir de algum elemento ali que começa a só fazer merda e tudo mais. E nos filmes dele, nos filmes que são adaptações dos livros dele, né? Eles retratam isso de uma outra forma, de uma forma romântica, como se estivessem adulando quase aquilo tudo, né? Toda aquela perversão humana ali. E essa nunca foi a intenção dele. O Nelson, a gente tem que lembrar, ele era um cara muito conservador, né? Um cara extremamente conservador. E ele não via glória nenhuma naquilo ali que ele estava representando nos livros dele. Diferente, por exemplo, né, do pessoal ali do movimento beatnik, né? O Jack Kerouac, o Charles Bukowski e tudo mais, que eles escrevem aquilo ali porque aquilo ali era a realidade deles mesmo. E pronto, acabou. Né? O Nelson, uma coisa que me incomoda é que, vou dar só um exemplo, a Dama de Lotação. Eu li o conto da Dama de Lotação e a coisa é completamente diferente de como eles retratam, porque tem sempre uma pegada muito sexual, erótica, que não existe no conto original. Você pega o texto original, não existe. Exatamente. O Nelson não quis fazer aquilo olha, vou fazer um negócio aqui para você ler e ficar excitado. O Nelson não quis fazer isso de forma alguma. E é assim que é mostrado na TV, no cinema. Exatamente. Eles adaptaram, principalmente, né, naquela época toda ali do cinema nacional, das pornochanchadas, né? E eu quando era um pouco mais novo, eu assistia algumas dessas pornochanchadas assim, mas como comédia. Aquele negócio ali tem uns diálogos assim incríveis, né? Que até eu falei quando eu fui lá no programa também lá da Panela, que, tem umas cenas assim do Carlos Imperial que são icônicas, né? Mas você tratar aquilo como, uma grande obra, pelo amor de Deus. E o que os caras fazem em relação ao Nelson, por exemplo, eles pegaram e transformaram o Nelson Rodrigues como se fosse um crepúsculo dos anos 70, assim. Como se fosse uns 50 tons de cinza dos anos 70. Porque não era, Os caras, eles sexualizaram o negócio, quase transformando aquilo em pornografia literária, né? E não era isso que ele queria. A imagem que ele queria passar era exatamente outra. E os contos das crônicas esportivas dele são muito legais também. Eu recomendo muito. Eu acho que é A Pátria de Chuteiras, alguma coisa do tipo, eu não lembro o nome agora.
Você disse que não tem muito literatura boa ou má. Você acha que a partir, por exemplo, de uma biografia de uma celebridade contemporânea, vamos pegar uma celebridade assim, um cantor que seja mais popularzão, a partir da biografia dele, A biografia da Kéfera, né? Coisas assim. da Anitta, eu estava Anitta, pensando. Não, aí no caso, isso daí nem é literatura, né? Isso daí é bullshit. Não tá aí, não dá para chegar a lugar nenhum. Eu acho que não. Eu acho que o pessoal que lê isso daí vai ficar fechado naquela bolha, consumindo só esse tipo de conteúdo e não vai partir para nada mais. Agora, por exemplo, o que eu disse, eu me referia assim a romance, né? Você pegar um romance bobo mesmo, eu acho que tem chance assim da pessoa começar a pegar gosto por aquilo aos poucos, né? Uma coisa um pouco mais básica e tudo mais, e ir partindo para algumas reflexões um pouco mais perspicazes aí da nossa realidade e tudo mais. No caso, por exemplo, de. Porque não sei se você tem o Kindle ilimitado, aquele plano, ali tem uma. Você vai fazer uma busca por livros, tem uma série de livros que tem pessoas seminuas na capa e tal. Tem. Você acha que quem busca aquilo pode sair daquele ciclo? Olha, eu acho assim. Eu acho que não dá para falar que a pessoa vai ficar presa naquilo sempre, mas por outro lado, né? A gente sabe como que funciona quimicamente, inclusive até assim a pornografia convencional, né? Tem um livro muito bom de um autor chamado Gary Wilson, ele é psicólogo, se não me engano, e ele fala justamente sobre os processos químicos ali na cabeça da pessoa, né, no cérebro da pessoa, que tornam ela viciada em pornografia. Chama Your Brain on Porn, o livro. E é um negócio assim assustador, o negócio tira a capacidade cognitiva sua mesmo e tal. Então talvez a pessoa, estando, né, presa nesse tipo de literatura, talvez ela esteja justamente emburrecendo, e não que aquilo enriqueça ela de alguma forma, né? Agora, pode ser que ela leia aquilo simplesmente como um romance e parta para outras coisas, né? Se isso vai acontecer, já é mais difícil de se imaginar. De imaginar. A gente falou um pouco da sua escola. O que a sua escola oferecia? A sua escola oferecia a coleção Vagalume, é isso? Para vocês lerem? Eu estudei praticamente minha vida inteira em escola pública, né? E aí só nos 2 últimos anos que eu fui para escola particular, porque minha mãe trabalhava na escola e eu era bolsista. Mas eu, como eu falei, né? Teve uma época ali da minha vida, adolescência e tal, que eu, assim, Jogou pro alto. Joguei pro alto. E aí no segundo colegial, no segundo ano ali do ensino médio, eu repeti. E aí a minha mãe veio falar comigo e tal, super preocupada, e aí eu acabei indo lá pro colégio particular, né? E aí, foi outra coisa para mim. Só que, claro, as experiências, assim, as amizades que eu tive ali na escola pública e tudo mais, eu mantenho elas até hoje. A maior parte dos meus amigos, assim, de infância, inclusive, são dessa época. Agora, se tratando de qualidade de ensino, é claro que tanto na escola particular como na escola pública vai ter aquela questão da doutrinação e tudo mais, porque a média, né, dos professores hoje também, assim, não é aquela maravilha. O pessoal gosta também de romantizar demais. Minha avó é professora, entendeu? E ela é uma excelente professora, e eu vejo o quanto que ela sofre, inclusive com os outros professores ali, né? Que ela tem que fazer trabalho dela e dos outros, inclusive. Mas isso nem vem ao caso. Mas na escola pública, tinha a apostila, assim, de algumas matérias que eu nem recebia durante o ano. Agora, tinha uma professora minha que chamava Sandra Leia, que, na época, assim, ninguém gostava dela, porque ela era aquela professora bem rígida e tudo mais, mas ela, nessa questão, assim, ela foi excepcional, que ela apresentou muita coisa pra gente, né? Inclusive também da coleção Vagalume e alguns livros do Machado de Assis e tudo mais. Então eu acho que ela fez um bom trabalho, assim. E depois no colégio particular, eu tive também uma professora também fantástica ela dava aula de literatura e de português e redação, né? Que ela era, assim, fenomenal. Fenomenal. E ela, inclusive, chegou na época, ela tinha dado aula para minha avó, inclusive.
Então ela já era uma veterana, assim, lá do colégio e tal. Então ela, putz, era uma pessoa fantástica. Ela chamava Cleide, essa professora. Sim. Ela era excelente. Você falou em Machado na escola. Você acha que tem um jeito certo de introduzir o Machado para as crianças, para os adolescentes? Eu Ou é acho que muito cedo? eu acho que pro público infantil, como hoje é feito nas escolas, né? Pô, você tá na quinta série ali, sexta série, estão te dando Machado de Assis para ler. Estão te dando ali um Dom Casmurro, ou então, sei lá, Graciliano Ramos. Eu acho que, sinceramente, não encaixa para esse público. Acho que é um pouco de forçação de barra, assim. Eu acho que tem que ser um processo natural mesmo, né? E eu acho que muita gente, inclusive aqui, da forma que é apresentado, acaba pegando um pouco de aversão à leitura por isso. Porque logo de cara já se pega ali numa situação que tem que fazer uma resenha e tudo mais de um livro desse, que não é um livro fácil, com poucas camadas e tudo mais, e acaba pegando um pouco de raiva, assim, né? Então, acho que tem que ser um negócio mesmo, pô, você saber exatamente qual que é o interesse daquela turma e tudo mais, e, né, saber lidar com isso daí. É que também, pô, é difícil, porque, por outro lado, também você tem o lance da educação socioconstrutivista que tem aqui no Brasil, né? Que também é um Uhum. negócio terrível, assim. Então, quer dizer, até que ponto que o professor tem que realmente, sabe, se moldar perante os alunos, assim. Então, porque eu acho, por exemplo, na favela, por exemplo, o cara, ele vai lá, em vez dele, pô, fazer né, essas ONGs, eu digo, pegar e, Uhum. pô, introduzir essa molecada na música, apresentar realmente ali, pô, como que você lê uma partitura e tudo mais. Não, eles entregam um monte de lata ali na mão do moleque pra ele ficar batendo lata, fazendo, né, jogando capoeira ali e tudo mais, e isso, pô, é claro, ele pode desenvolver algum tipo de interesse por capoeira ou qualquer outra arte marcial, isso aqui, e se tratando de cultura mesmo, aquilo não vai enriquecer, ele bater lata não vai enriquecer, então você tem que justamente, você não tem que criar uma cultura do pobre, uma cultura da favela, entendeu? A mesma coisa com o aluno ali, que tem uma capacidade um pouco mais baixa, você não tem que nivelar os outros por ele, né? Você tem que introduzir coisa boa para essa gente. Sim. Agora, como fazer isso, ainda mais, né, numa situação aqui como a do Brasil, que, pô, o pessoal sai da faculdade semi-analfabeto, assim. Como que você vai fazer isso? É um processo muito demorado. Você falou que esse pessoal sai semi-analfabeto. Eu estava rindo esses dias. Um cara fez uma thread no Twitter defendendo o presidente, e aí, para atacar outra pessoa, ele falou: olha, ele usa a palavra arcabouço, que é uma palavra que pouca gente usa. Não sei se você chegou a ver isso. Não vi. Porra, eu uso arcabouço, tenho 27 anos e uso arcabouço. Então, cara, eu falei, cara, não é possível, o maluco é um analfabeto. Nossa, cara. É horrível o negócio. Não, tá É, será, que complicado. falta, será que falta hoje uma coleção Vagalume? Não, já tem, né? Agora tem que Não, saber mas como que o uma pessoal vai. versão contemporânea, digamos assim. Sim, eu acho que sim. Eu acho que falta um pessoal. Tem um pessoal bom agora que tá surgindo assim na literatura, né? Uhum. Pô, tem o Alessandro Soares Silva, que também é amigo lá do Carlos. Tem o. Tá aqui também a entrevista dele, é muito legal. Ele é demais também. Tem o Vitor lá do Twitter também, que, pô, ele foi aluno do Olavo, ele tem uns contos, umas coisas também. A forma que ele escreve eu gosto demais. Então tem bastante gente surgindo. Acho que hoje o cenário é muito mais alentador, assim, do que há uns 10, 15 anos, sabe? Mas mesmo assim, acho que falta ainda alguma coisa assim para o público infanto-juvenil. Que hoje em dia também é um negócio que é uma preocupação muito grande, assim. É um negócio mesmo de rede social, de ter acesso à tela ali, né? A celular e Uhum. tudo mais. Como que você vai competir com isso, entendeu? Tem que ser um processo desde quando é bem pequenininho mesmo, você, pô, apresentar... Eu, por exemplo, com filmes, né? Uhum. Eu, desde pequeno, sempre tive contato com muito filme bom, assim. Com meu pai, com meu avô, com a minha avó e minha mãe e tudo mais. Eu sempre assisti
muita coisa boa, assim. Então, pra mim, foi um negócio natural. Eu sempre gostei de assistir filme mais sério e tudo mais. Comédia também, tem umas comédias sensacionais. E hoje eu vejo que o pessoal não tem muito senso de humor, né? Porque além do negócio dos justiceiros sociais, parece que o pessoal também não entende piada hoje em dia. E isso também vem do negócio do analfabeto funcional, né? Então, é triste. Hoje em dia eu vejo, por exemplo, muita gente não gosta de Monty Python, não acha graça em Monty Python. Eu falo, pô, você... Não é possível, né? Não é possível, cara. Né? Pô, você pega os Trapalhões antigamente também, o Chico Anísio. Pô, o Chico Anísio tem mais de 1000 personagens, cara. É um gênio, né? O Chespirito, muita coisa, inclusive, né? Voltando a falar de literatura, muita coisa eu comecei a me interessar também por conta de Chaves e Chapolin. Por quê? Muita gente fala assim, é um humor inocente, um humor bobo. Não é. Porque o Chapolin Colorado, por exemplo, tem vários episódios ali dele contando histórias e tudo mais. Pô, ele conta a história do Cyrano de Bergerac, ele conta a história do Cristóvão Colombo, ele conta a história do Pigmalião, né, do George Bernard Shaw, né, da vendedora de flores. Ele conta a história ali do alfaiate, agora eu não me lembro qual que é o nome. Tem a história do Fausto também, Fausto e Mefistófeles, né, que é o Chirrim Chirion do diabo. Então tem um monte de história clássica que ele pegou e adaptou, né? Ele conta a história do Chopin, ele conta a história do Mozart, conta a história do Leonardo da Vinci, tem várias coisas ali interessantes, né? E ele adaptou aquilo para o humor da forma mais genial possível, assim. Uma forma leve e tudo mais. E você vai procurar a história original, você fala, pô, olha, aquele episódio ali do Chapolin tem a história original, né? Vou procurar. Foi assim, inclusive, que eu tive meu primeiro contato com Fausto, né? O Chapolin. Eu já sabia que existia, né, história e tudo mais, só que eu falei, pô, legal isso aqui, deixa eu ver, né? E aí, depois de eu ter assistido um episódio do Chapolin, eu falei, pô, vou assistir o filme antigo lá, o de 1926, do Fausto. Que, se eu não me engano, é do Murnau ou do Fritz Lang, eu acho que é do Murnau. E é um dos meus filmes favoritos hoje. Porque a história do original do Gut foi muito bem adaptada naquele filme. Foi muito bem adaptada. Você falou de redes sociais. Na sua infância, eu imagino que você já é da época do Super Nintendo ou posterior, né? Isso. Como é que foi essa batalha livros, videogame, televisão? Como é que ficou esse equilíbrio aí na sua vida? Eu acho que sempre foi tudo muito equilibrado, sabe? Meus pais, assim, nunca me privaram de nada, né? Enfim, nunca fui de uma família rica, abastada, nem nada disso. Mas, assim, quando eu era criança, o que eles podiam me dar, pô, eles me davam, eles me mostravam um monte de coisa. Eu lembro que quando eu era criança, assim, eu adorava mexer com argila, e eu sempre fui, assim, mais voltado para esse lado, sabe? De criatividade e tudo mais. E aí, pô, eu lembro que a minha mãe comprava argila pra mim, pra eu ficar fazendo minhas esculturinhas lá. Super massa, né? Aí de madrugada eu assistia algum filme com meu pai, porque eu sempre fui notívago, né? Eu nunca consegui dormir cedo na minha vida, assim. Então eu sempre passei a noite toda vendo filme com meu pai, com meu avô de tarde também. Meu avô era fissurado por filme de máfia. Qualquer filme de máfia era com ele mesmo. Então, eu sempre tive contato com essas coisas, assim, e também com o videogame. Eu lembro que acho que em 97 ou 98 eu ganhei o PlayStation 1. E, pô, eu lembro da primeira vez que meu pai ele ligou aquilo ali do meu lado e colocou o Resident Evil. Eu quase me borrei, assim. E eu tenho muita recordação, assim, dessa época, né? Então, nunca foi uma competição pra mim. Pra mim, uma coisa sempre complementou outra. Porque também vale lembrar que hoje em dia, inclusive eu acho que videogame seja muito mais benéfico para a pessoa do que rede social, né? O videogame, hoje em dia, você vai ver, por exemplo, tem alguns jogos como The Last of Us e tudo mais, que além de ter roteiros, assim, absurdos, né? E que não é nada infantil aquilo ali, tem coisas muito mais sérias, né? A serem abordadas ali e tudo mais, apesar de ter uma coisinha ou outra ali que já começou também de alguma lacração e tudo mais, mas passa quase despercebido. E, pô, o trabalho de trilha sonora, todo o trabalho artístico daquilo ali é fantástico. Então eu escuto até hoje. Eu lembro que quando eu joguei, né, esse jogo aí, o The Last of Us, eu jogo videogame até hoje.
Uhum. Eu baixei a trilha lá do Gustavo Santaolalla, e é um cara que faz trilha sonora para jogo, para filme, inclusive, né? E ele é argentino, então ele usa muito o fingerstyle, né, no violão, aquele negócio quase um flamenco, assim, é um negócio bonito pra caramba. Então o trabalho que tem sido feito hoje em jogos de videogame, do ponto de vista artístico, supera e muito a maioria, né, a média dos filmes de hoje. Então eu acho que nesse ponto, assim, nunca foi uma competição. Agora eu não sei como seria, talvez se houvesse, né, Facebook, Twitter, TikTok, todas essas coisas que existem hoje aí quando eu era criança, porque não tinha nem WhatsApp, não tinha nada disso. Tinha Não. no máximo ali um ICQ, que eu nem mexia também, porque eu era criança, e aí depois veio aparecer o MSN, essas coisas aí que eu usava na escola, assim, né? Mas até eu ter terminado a escola, não existia o WhatsApp. Então, né, não tinha smartphone como tem hoje. Tinha, sei lá, tinha aquele V3, tinha toque polifônico e tudo mais, mas não tinha smartphone. Então, o videogame é uma forma de arte? eu acho que sim. Hoje, principalmente, eu acho que sim. Eu acho que antigamente, antigamente também, mas pelas limitações, assim, eu acho que tinha um pouco menos, assim, né, do emprego artístico mesmo daquilo ali. Agora, hoje, tem algumas coisas, assim, fabulosas que você encontra mesmo. E eu gosto muito eu não jogo muito, assim, mas eu gosto muito de jogo que tenha Uma história. Então, tem, por exemplo, hoje em dia alguns jogos aí, tem uma série que chama The Dark Pictures Anthology, que são alguns jogos curtos ali, que a pessoa termina em menos de um dia, mas que são histórias ali de terror, né, suspense e tudo mais, e é interativo, então tem o efeito borboleta, qualquer decisão que você tome no início do jogo pode refletir depois, então é um negócio que vai trabalhando ali todo o imaginário ou da criança, ou do adolescente, ou, né, do adulto, que hoje em dia a maioria das pessoas que jogam videogame, por incrível que pareça, são adultos, né? São. A média dos gamers no mundo hoje é de 38 anos. Então, você imagina. E aí eles têm feito jogos assim, mais voltados para esse público, jogos um pouco mais sérios ali, voltados para mitologia e tudo mais. Então, tem muita coisa bacana. Muita coisa bacana. Então tem muita. Eu tenho até alguns artistas brasileiros, né? Por exemplo, tem o Cris Costa, que ele fez a modelagem 3D do filme do King Kong, de 2005. E ele é responsável por fazer... se eu não me engano, ele fez também a nova versão do Planeta dos Macacos, ele que fez a modelagem 3D, né, dos personagens ali, dos macacos, né? E, então tem muito artista brasileiro, a maioria lá fora que faz muito sucesso, são artistas brasileiros de escultura 3D, porque hoje em dia não é nem modelagem mais. A pessoa, ela não faz um personagem ali juntando pixels, né? Existe um software que chama ZBrush, que eles simulam clay, realmente eles simulam clay. Então a pessoa ela vai esculpindo digitalmente aquilo. Então tem um trabalho de arte por trás daquilo fantástico. E tem Rafa Grassetti também, né, que fez, ele fez todos os personagens ali do God of War, que é um jogo também famosíssimo. Sim, sim. Então, tem um trabalho artístico muito grande. Os caras, eles têm que ter um conhecimento de anatomia, sabe? Um negócio incrível, assim. Então, hoje em dia, e por incrível que pareça, os jogos eletrônicos, né, eles não têm tanta inseminação, assim, de pautas políticas e tudo mais. É um dos poucos meios ainda que ainda estão isentos disso, né? Você ainda tem, jogos de guerra, jogos de não sei o que, e a molecada quer ter contato com isso, quer dar tiro, quer brincar de polícia e ladrão, igual você brincava antigamente na rua, só que hoje em dia é no videogame. Então, eu acho que vai ser o último... os videogames, eu acho que são a última barreira, assim, contra esse negócio do politicamente correto, sabe? Porque, inclusive, o Steve Bannon, ele é investidor de várias produtoras, né, de videogame e tudo mais, e a esquerda percebeu isso lá nos Estados Unidos. Inclusive, eles vêm escrevendo alguns artigos, saiu até um documentário na Netflix também sobre videogames, que logo no primeiro episódio já eles apresentam ali um campeão do Atari de 1983, que hoje em dia virou trans, sabe? Sim, eu vi isso. Então
Então, hoje em dia, eles querem inserir também essas pautas identitárias e tudo mais também dentro do videogame. Porque o público de videogame, especificamente, é um dos poucos públicos no mundo hoje, eu acredito, que não tenham toda essa limitação do politicamente correto e tudo mais. E eles querem justamente pegar essa molecada agora, que foi É uma indústria bilionária. para fazer isso. Hoje em dia, o videogame movimenta mais dinheiro do que o cinema, né? Uhum. Então, é um negócio, assim, a ser olhado. E em relação a trabalho de arte, não tenho dúvida. Hoje em dia, tem alguns jogos que têm um trabalho de arte muito superior à média, assim, dos filmes que têm sido feitos hoje, né? Eu até falo brincando, é claro que é um exagero, né, burro até, é uma brincadeira, né? Mas se não saiu em VHS, não presta. Em 90% dos casos, isso daí se aplica, né? Tem alguns filmes que saíram depois de 2000 e pouquinho ali, que são realmente grandes obras, né? Mas, no geral, muito difícil. O cinema está se alimentando de uma certa forma dos games também, porque, por exemplo, eles estão produzindo a série do Uncharted em filmes, né? Exatamente. Tem também agora, vai sair no meio do ano, estava sendo produzida pela HBO, a série sobre o The Last of Us. E, inclusive, até hoje, assim, é a melhor história de jogos que eu já vi até hoje, assim. Se eles conseguirem adaptar isso bem para o audiovisual, putz, vai ser um negócio incrível, vai ser uma das maiores séries, assim, que já produziram. Agora vamos ver se a adaptação vai ser boa, né? Tá tendo a supervisão do Neil Druckmann, que foi o diretor do jogo, né? Então, provavelmente não vai escapar muito daquilo ali, não. Você desenvolveu essa paixão por cinema porque você assistia muito filme com a sua família, ou a sua família, além disso, ainda tinha uma relação diferenciada de ter algum produtor na família, diretor, alguma coisa assim? Nada. É só, assim, como espectador mesmo, como público. Uhum. E é que meu pai também, ele assiste muito filme. Pô, tem filme que eu nunca vi que meu pai já viu 50 vezes, entendeu? Entendi. E, pô, querendo ou não, eu trabalho com isso. Só que meu pai, ele já, né, tem mais tempo aí de estrada, tem mais quilometragem que a gente. Pô, eu lembro que quando eu tinha um dos meus filmes favoritos, inclusive, né, de comédia, é o Dança dos Vampiros. Infelizmente dirigido pelo Roman Polanski, né, que depois se revelou um tremendo de um maluco e tudo mais. Mas aquele filme lá é demais. Inclusive foi o último filme da Sharon Tate. E eu lembro que eu assisti com meu pai aquele filme, eu devia ter uns 13 anos, por aí, assim, uns 12 anos, 13 anos. E, pô, aquele filme é demais, assim, demais. Então, hoje em dia, por exemplo, é um filme que eu não escuto ninguém falar sobre ele, né? Dança dos Vampiros. E é um filme incrível, pô, o Lobisomem Americano em Londres. Ninguém mais fala desse filme. E esse filme, na época, foi revolucionário para toda a indústria, principalmente de VFX, pessoal que faz efeito visual. Aquilo ali foi um puta trabalho. Só a cena da transformação ali do personagem principal, né? Aquilo ali é incrível. E aquilo ali tudo é feito por um cara chamado... Putz, eu não vou lembrar o nome dele agora. Mas ele é um senhor que tem a barba branca, assim. Ele fez quase todos esses filmes, assim, de terror e, né, mistério e tudo mais aí dos anos 80. Ele foi responsável por todas as maquiagens, efeitos especiais e tudo mais. Putz, o cara é animal, assim. E foi um filme que revolucionou na época. Eu assisti com meu pai quando eu era pequenininho. E eu não vejo hoje em dia ninguém falando sobre isso, entendeu? Então, antigamente até... E isso é uma crítica que eu tenho mesmo tendo uma plataforma de streaming, é uma crítica que eu tenho aos streamings hoje. Porque antigamente você ia na locadora... locadora X não tem o que você quer. Você vai na locadora Y, talvez você encontre. Hoje em dia, se um filme não tem... se ele não está em alguma dessas plataformas de streaming, é como se o filme não existisse mais. Então as pessoas, elas estão presas ao que o streaming... que o streaming oferece. Vomita para você. E a gente vê hoje, por exemplo, o Netflix, principalmente, mais do que a Amazon e muito mais do que o HBO Max, que eles estão totalmente engajados em pautas políticas, né?
E desde o ano passado, que eles se comprometeram aí a entregar uma produção original por dia, né, durante 2021, você vê que já, primeiro, caiu muito a qualidade das produções deles. Eles colocaram muita coisa ali também, assim como filler mesmo, né? Só para encher linguiça. Muita produção de Bollywood, umas coisas também da Espanha também que não agregam em nada. Então, os caras, assim, eles estão realmente avacalhando só pela pauta política. É só você ver o filme o filme ou série, não sei, que fizeram sobre a Ana Bolena. Pô, a Ana Bolena era praticamente albina, de tão branca. Colocaram lá, pô, uma sósia da Negrali pra fazer o negócio, sabe? Sim. Então é um negócio, assim, assustador o que estão fazendo, inclusive com a história. Uhum. E por causa de uma pauta identitária e tudo mais que a gente sabe que acontece hoje. Então é realmente assustador isso. Agora, é como se não existissem esses filmes que eu mencionei agora, porque simplesmente eles não estão nos streamings. E essa foi a minha ideia de resgatar alguns filmes clássicos e tudo mais e colocar na Aurora. Mas aí também nos esbarra numa coisa assim, o filme clássico pertence a uma determinada produtora, logo esse streaming daqui não pode veicular. Tem isso também, mas eles adquirem direitos, né, junto às distribuidoras aí e tal. Uhum. Só que não tem interesse mesmo. Por exemplo, um pouco depois que o Trump foi eleito, eles já começaram a falar sobre isso e depois eles intensificaram isso né, com o fim do governo dele, tudo que aconteceu lá nas eleições americanas e tudo mais, foi excluído de todas as plataformas. E aí a Netflix, inclusive, chegou a discutir se eles deveriam ou não remover digitalmente o Trump de Esqueceram de Mim, de Os Batutinhas e tudo mais. E é um negócio... Não foi removido? Eu acho que do Esqueceram de Mim, eu acho que foi removido. Dos Batutinhas, eu não sei. Mas eles estavam discutindo em tirar todas as passagens do Trump ali por esses filmes digitalmente. Quer dizer, é uma coisa assustadora. É um negócio que daria... deixaria o Stalin envergonhado. Eu pensei nele agora. Porque, pô, não se faz um negócio desse, né? Pô, é a mesma coisa, eu tô falando aqui de um filme do Polanski. É como se, por causa do que ele fez, ou da pessoa, né, péssima que ele é, como se eu, esquecesse toda a importância que ele teve pro cinema. Não vou fazer isso, né? Então, não existe apagar a história, isso daí é coisa de distopia, entendeu? E é o que tá acontecendo hoje. Tá certo. Qual seria a sua receita para incentivar a leitura às crianças? Acho que, como eu falei, tem que ser um processo mais natural, assim, você conta uma história. Eu lembro quando eu era pequeno também, meu avô me contava muita história assim, né, contada mesmo. Ele inventava umas histórias lá, quando ele era mais novo e tudo mais, e me contava, e eu até, inclusive tem um filme, aquele Peixe Grande e Suas Histórias Maravilhosas. Aquele filme, eu vejo aquele filme, eu lembro muito do meu avô, né? Porque eu lembro que ele me contava a história assim, que ele tinha entrado num rio e lutado com vários crocodilos e não sei o quê, e eu achava aquilo, porra, o máximo, assim. Era um dos meus heróis, assim, era meu avô, né? Meu avô, meu pai. Então, eu escutava aquilo lá me encantava. Então, acho que quanto mais você introduzir a criança ao storytelling mesmo, né? Seja uma história contada ou um livro mais fácil ali dele digerir e tudo mais, acho que é mais fácil de você atrair ele, né? E incentivar bastante a criatividade e tudo mais. Até ouvi um exemplo outro dia que eu achei engraçado. É claro que a arte, ela é objetiva, né? A beleza, ela é objetiva. Se você tratar a beleza como subjetiva, você não vai ter arte mais. Cria lá o urinol e essas coisas todas aí que... a arte moderna, que, enfim, uma moça lá vomitando tinta numa tela, aquilo ali é considerado da arte hoje em dia. Claro que tem que ser objetivo, né? A forma, a obra de arte se refere justamente à forma, independente se aquilo ali que está sendo representado é uma coisa boa ou não, né? Por isso que eu falo que não interessa se um filme é de esquerda, de direita, se tem algum posicionamento, não interessa. Se a forma for boa, isso faz daquilo um bom filme. Então, a mesma coisa eu acho que com qualquer história assim que você introduz a criança, né? E, por exemplo, o exemplo que eu ia mencionar,
Você viu a criança, desenhando um cavalo e aquilo ali não é um cavalo, você vê que tá todo torto, você não vai falar, não, é assim que desenha um cavalo. Deixa a criança, sabe? Você tem que deixar todo aquele processo criativo ali rolar, a criança se identificar com o personagem dos livros e tudo mais, e acho que é um negócio natural, assim. Qual a importância de ler, a seu ver? Você acha que é importante para aprender alguma coisa ou não? Ou essa coisa mais utilitarista, como falou um outro entrevistado, não é tão legal? Qual a importância de ler um livro? Eu concordo com ele, eu acho que não tem que ter esse ponto de vista tão utilitarista, assim, né? Que beira até um materialismo, assim, uma coisa meio esquisita. Eu acho que a pessoa não tem que ter em mente que ela vai ler pra ficar mais inteligente ou pra, né? Mas primeiro, você vai ler, cara, dificilmente você vai ser engambelado pelos outros, essa que é a verdade, porque seu imaginário já tá tão rico, tá tão cheio ali de referências e tudo mais, que, primeiro, você vai conseguir encontrar beleza nas coisas mais simples da vida, sabe? Você vai conseguir identificar o bom e o mal mais facilmente, você não vai ficar tão suscetível a essas coisas. Tudo bem, existe esse argumento. Agora, justamente, como eu falei, qualquer forma de arte, como até o Roger Scruton fala, é uma janela para o divino. Então você se aproxima cada vez mais, né, da obra de Deus quando você consegue encontrar beleza nas coisas, né, seja na coisa mais simples assim da sua vida e tal. Então acho que o caminho é esse, é você ler mesmo, sabe, de corpo e alma, assistir um filme de corpo e alma, ter contato com arte mesmo, com coisas boas e cada vez mais afastado de dancinhas de TikTok e congêneres. Eu não tenho TikTok. É uma palhaçada ali. Tá perdendo nada. Aquilo ali Mas talvez o problema não seja a ferramenta, mas o uso que se faz dela. Exatamente. O próprio TikTok, eu fiz uma conta aí faz um tempo já, só para ver como que funcionava, né, o negócio. E realmente, assim, dependendo dos seus interesses, né, ele vai te entregando mais aquilo. Só que é aquela mesma história do algoritmo de qualquer rede social. O negócio vai te prendendo naquela bolha e tudo mais, né? Agora, por exemplo, de vez em quando eu dou uma zapeada ali no negócio e, aparece algumas coisas interessantes ali de arte pra mim, de ciência, sabe? Eu adoro o negócio adoro astronomia, essas coisas assim. Eu viajo nisso daí também. E aparecem umas coisas legais lá. Só que é claro, né? Informação de TikTok você vai depois confirmada. Você vai ver, isso aqui é factível, né? Ou não. A mesma coisa no Instagram, a mesma coisa no Twitter. Eu acho que, como você falou, não importa a ferramenta, né? O que importa realmente é o uso que é feito dela. A internet é maravilhosa, você tem uma liberdade incrível, né? Ou pelo menos tinha. E você pode ter acesso ali a muita coisa boa, enfim, aprender muita coisa. Agora, o cara também pode usar isso daí pra, sabe, contratar um assassino de aluguel. O cara pode usar pra qualquer coisa. Daí depende a mesma coisa. Pode montar uma rede de pedofilia. Montar rede de pedofilia, que hoje em dia é o que mais tem, inclusive. E é assustador isso. Sim. Então, assim, eu acho que é mais o uso mesmo que a pessoa dá pra ferramenta. A mesma coisa uma pistola, sabe? Um fuzil. A pistola, a arma ali, ela não vai matar ninguém sozinha. Então, depende do uso que você dá para aquilo, né? Exato. Mais ou menos a mesma coisa com essas ferramentas aí. Tá certo, Ian. Obrigadão, irmão, pela sua presença aqui. Muito legal o bate-papo. Eu que agradeço. Foi um prazer. E sempre que precisar, tamo aí. Eu te falo, sempre que você quiser voltar, a gente tá de portas abertas aqui. Tudo de bom pra tu. Beleza, pra você também, Selmo. Boa tarde aí. Boa tarde. E bom final de semana. Bom fim de semana. Obrigadão.